Fala galera, aqui é o Bruno Print. No nosso canal iremos falar muito do clube mais tradicional do Brasil, o Botafogo de Futebol e Regatas. Depois de um longo período parado, o Campeonato Brasileiro tem a sua retomada nesta quarta-feira, com vários jogos, quinta-feira também, mas o Botafogo só joga, o Glorioso só joga no próximo sábado contra o Atlético Mineiro, lá na Arena do Atlético. O Botafogo precisa de 8 vitórias para ser campeão. Faremos uma projeção aqui desses 16 jogos que faltam para o Botafogo. São 7 em casa e 9 fora. Quais os jogos chaves, os jogos que o Botafogo não pode deixar de vencer para conseguir alcançar o objetivo do tricampeonato brasileiro? Estaremos aqui falando agora sobre tudo isso no canal do Bruno Print. Mas peço a você que deixe a sua moral aqui para o nosso canal, compartilhando esse vídeo para que mais e mais pessoas sejam alcançadas com os nossos conteúdos. Faça a sua inscrição, se inscreva no canal, é de graça. Deixe o seu like, porque é muito importante para que o YouTube entregue os nossos conteúdos para mais e mais pessoas. E peço a você que não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos conteúdos. Como eu falei para você, o Campeonato Brasileiro volta agora, nessa semana. Temos jogos na quarta, jogos na quinta, na sexta e também no sábado. E o Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro às 21 horas lá na Arena do Atlético Mineiro. Será um jogo importante para o Botafogo, até mesmo para tirar essa desconfiança, não só de alguns torcedores botafoguenses, mas também dessa mídia, dos nossos adversários, em relação ao Bruno Lage dentro do comando do Botafogo. Tivemos aí um período longo, o Botafogo ainda vai ter um período ainda dessa semana para treinamentos, para que o Bruno Lage consiga implementar toda a sua metodologia dentro do Botafogo. Teremos muitas dúvidas do que o Bruno Lage fará nesse time, quais os jogadores que serão titulares, quais os jogadores que o Bruno Lage colocará, mas isso é para a gente falar um pouquinho mais para frente. Hoje falaremos sobre a projeção dos jogos que o Botafogo tem fora de casa, dentro de casa, o que o Botafogo precisa fazer, os jogos mais importantes, os jogos chaves que o Botafogo tem que vencer para consagrar-se campeão, tricampeão brasileiro. Depois de 28 anos, temos a oportunidade clara, real, de sermos campeões brasileiros mais uma vez. O Botafogo, como eu falei, tem 7 jogos dentro de casa. O Botafogo enfrenta Goiás, Atlético Paranaense, Cuiabá, Palmeiras, Grêmio, Santos e Cruzeiro. O Botafogo então enfrenta esses adversários em sua casa, aqui na nossa casa, dentro do estádio Newton Santos. E na minha visão, tirando os 2 clássicos, são muito difíceis, né, contra Palmeiras e Grêmio, apesar do Palmeiras ter jogos aí da Libertadores da América. Vamos torcer para que o Palmeiras esteja na final, porque nesse jogo com Botafogo e Palmeiras, se o Palmeiras estiver na final, será 3 dias, aliás, depois do jogo contra o Botafogo, e provavelmente poupará os seus titulares contra o Botafogo. Mas como a gente ainda tem essa dúvida do que acontecerá com o Palmeiras, vamos fazer uma projeção com o Palmeiras com o time titular. Enfrentaremos Goiás e Atlético Paranaense dentro de casa. São 2 jogos que o Botafogo precisa ganhar. Não pode perder para esses 2 adversários dentro de casa, tanto para o Goiás como o Atlético Paranaense, porque sabemos que o Botafogo, principalmente contra o Atlético Paranaense, são jogos trocados, pontos trocados. O Botafogo tem perdido fora de casa e ganha os seus jogos dentro de casa. Então, projetamos aí 2 vitórias com Botafogo e Atlético Paranaense. Depois enfrentaremos o Cuiabá e precisamos de mais uma vitória contra o Cuiabá, porque sabemos que apesar do Cuiabá ter melhorado muito, é um adversário ainda fraco e o Botafogo precisa ganhar o Cuiabá de qualquer maneira.
Então são os 3 primeiros jogos em casa, tanto Goiás, Atlético Paranaense e Cuiabá, precisamos dessas vitórias. Depois enfrentaremos Palmeiras e Grêmio, 2 adversários que estão brigando pelo título, assim como o Botafogo. Então, para mim, 2 empates aí não fica ruim, dependendo, né, do que irá acontecer com o Palmeiras em relação à Libertadores. Então, para mim, se o Botafogo empatar esses 2 jogos, tanto com o Palmeiras quanto com o Grêmio, será bem-vindo, porque são adversários fortes. Então, se empatar esses 2 jogos, para mim, está de bom tamanho. Depois enfrentaremos Santos e Cruzeiro, também em nossos domínios. E o Botafogo precisa ganhar esses 2 adversários, tanto o Santos como o Cruzeiro. O Santos não vem bem, vem mal das pernas, então é necessário que o Botafogo vença o Santos. E o Cruzeiro, apesar de o Cruzeiro jogar bem, melhor, né, fora de casa do que em casa, é de suma importância que o Botafogo vença o Cruzeiro. Então, desses 7 jogos, eu projeto aí 5 vitórias. Nós temos que ganhar Goiás, Atlético Paranaense, Cuiabá, Santos e Cruzeiro. Um empate com Palmeiras e Grêmio está de bom tamanho. Depois, vamos falar agora dos jogos que temos fora. Temos esse jogo agora contra o Atlético Mineiro, depois enfrentaremos o Corinthians e Fluminense. São 3 jogos aí contra rivais muito bons, muito que jogam, que tem muita qualidade. Então são 3 jogos dificílimos para o Botafogo. Temos primeiro o Atlético Mineiro, projeta uma vitória em cima do Atlético Mineiro, até mesmo pelos retrospectos que o Botafogo tem em relação ao nosso adversário. O Botafogo joga muito bem e tem ganho o Atlético Mineiro, tanto dentro de casa como fora de casa. Ganhamos dentro de casa por 2-0 e projeto mais uma vitória do Botafogo no Atlético Mineiro, mesmo sendo fora de casa. Pegamos logo em seguida o Corinthians. Corinthians que vai jogar semifinal contra o Fortaleza. Então, provavelmente o Corinthians jogará com o seu time reserva. Projeto mais uma vitória do Botafogo contra o Corinthians por ter essa situação de semifinal da Sul-Americana. Então, mais uma vitória do Botafogo. Contando as 5 vitórias aí, com mais essas 2, 7 vitórias já para o Botafogo sendo projetado. Depois enfrentaremos o América Mineiro e o Fortaleza. 2 jogos que teoricamente é difícil. O Botafogo tem um pouco agora de rivalidade em relação ao que tem ocorrido antes do Botafogo se tornar SAF, e também daqueles jogos conturbados, Copa do Brasil, que o Botafogo ainda estava nessa transição de Botafogo Associação para Botafogo SAF. Fomos eliminados pelo América Mineiro, mas ganhamos dentro de casa, ganhamos bem, e agora enfrentaremos o América Mineiro lá e temos tudo para sair com uma vitória boa contra o América Mineiro. Fortaleza também tem um time muito bom, o Vojvoda tem treinado muito bem, já há um bom tempo no comando do Fortaleza, mas projeto também uma vitória em cima do Fortaleza, até mesmo porque o Fortaleza tem perdido todos os jogos para o Botafogo seguidamente. Ganhamos ano passado os 2 jogos, ganhamos o jogo aqui também dentro do Newton Santos, e projeto mais uma vitória do Botafogo em cima do Fortaleza. Depois temos um clássico contra o Vasco, provavelmente em São Januário, não sei, não pode ser no Maracanã, isso vamos ver mais para frente. E vamos colocar aí um empate do Botafogo contra o Vasco da Gama. Depois enfrentaremos o Red Bull Bragantino. Pegaremos o Red Bull Bragantino também fora de casa. Não sabemos como o Red Bull estará naquele momento, né? Nesse momento no qual vamos enfrentar, ainda tem muitas rodadas aí,
mas um empate também contra o Red Bull fora de casa não é nada de ruim. E depois enfrentaremos Coritiba e Internacional. Vamos colocar aí uma vitória em cima do Coritiba e uma derrota para o Internacional fora de casa. Então, o Botafogo tem tudo para ser campeão. E se a gente for mais pessimista possível, vamos projetar que o Botafogo perca mais alguns desses jogos aí. Vamos dizer que o Botafogo tem um jogo contra o Atlético Mineiro e perca esse jogo para o Atlético Mineiro e também perca o jogo para o Vasco. Vamos dizer 3 derrotas aí o Botafogo, mas o Botafogo ganhando Goiás, Atlético Paranaense, Cuiabá, Santos, Cruzeiro, Corinthians, América Mineiro, Fortaleza, Coritiba, já é o suficiente para o Botafogo ser campeão. Então, esses jogos são de mais importância para o Botafogo, os jogos que mais o Botafogo tem probabilidade de vencer: Goiás, Atlético Paranaense, Cuiabá, Santos, Cruzeiro, Corinthians, o América Mineiro, Fortaleza e também o Coritiba. Então, o Botafogo necessita dessas vitórias. 8 vitórias já são suficientes para que nós venhamos chegar aos 75 pontos, como já falei no outro vídeo, são os 75 pontos necessários para ser campeão, já que na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, nenhum segundo colocado conseguiu chegar aos 75 pontos. O máximo foi 74. Então, vindo para essa projeção, 75 pontos são suficientes. O Botafogo ganhando 8 jogos e, é claro, mais alguns empates aí que provavelmente irá acontecer. O Botafogo será campeão, tricampeão brasileiro. Então vamos torcer para que o Botafogo já dê esse pontapé inicial no sábado, 21 horas, contra o Atlético Mineiro, na casa do Atlético Mineiro, para deixar o povo relaxado, o Bruno Lage, os jogadores e principalmente o torcedor botafoguense que está ansioso para conseguir esse título. Então, antes de sair do vídeo, peço a você, mais uma vez, deixa sua moral aqui, deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo com mais e mais pessoas para ser alcançado pelo canal do Bruno Print. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos e live de todo o nosso conteúdo aqui do canal do Bruno Print. Um forte abraço, uma ótima semana para você, que Deus abençoe a sua vida e da sua família.